Olá pessoal, estamos aqui para fazer essa correção aí da prova do ICMS Rio. Para os alunos aí do portal, pelos inúmeros e-mails que eu recebi, foi apenas você colocar em prática o que a gente viu aqui no curso, porque não teve nada de novo aí nessa prova, tudo a gente viu e reviu várias vezes aí durante o curso, Mas a gente vai estar disponibilizando aqui agora, no próprio dia que saiu a prova, independente de gabarito, nós estaremos resolvendo aqui a prova em primeira mão. Não tem nenhum site que fez isso. Do vídeo, correção em vídeo no mesmo dia que saiu a prova, E a gente vai estar fazendo isso aqui, resolvendo a prova de contabilidade do ICMS Rio, aqui no portal Silvio Sandy. Então vamos lá. A gente vai corrigir a prova, que foi o gabarito, caderno de prova 1, tipo 5. A gente vai estar fazendo aqui agora. Então, questão aí, foi a primeira questão de contabilidade, foi essa questão de número 57. A Companhia Carioca adquiriu em 31/12/2012 40% das ações aí da Companhia Copa por 4.500.000 à vista. Isso foi o valor pago, o que ele conferia uma influência significativa na administração. Na data da aquisição, o patrimônio da Companhia Copa era de 6 milhões e o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis era de 9 milhões, cuja diferença foi decorrente de um terreno que a Copa havia adquirido em 2010. Tranquilo aí. No período de 1/1/2013 a 30/6/2013, a Companhia Copa reconheceu as seguintes mutações no seu PL. Ou seja, a Companhia Copa aumentou o PL decorrente de um lucro e também decorrente de um ajuste de conversão de investida no exterior. Tranquilo, Então vamos ver aí como é que a gente vai fazer essa questão. Vamos lá no quadro branco. A empresa tem uma participação na outra de 40%, e ela comprou isso aqui, vamos voltar lá, por quanto? Por 4.500.000 e o PL era 6 milhões. Vamos voltar no quadro branco. Essa empresa tinha um PL de 6 milhões e foi comprado pelo investidor a 40%. 40%, vamos aplicar aqui, 40% de 6 milhões, ela comprou de participação societária 2.400.000. Entretanto, o valor dos ativos e passivos líquidos identificáveis, ele fala aí na questão, era quanto? Vamos voltar lá. Era de 9 milhões, certo? Então, vamos voltar, 9 milhões. 9 milhões. Então, você está comprando 40% de 6 milhões e está levando 40% de 9 milhões. 40% de 9 milhões, 3.600.000. Essa diferença aqui, entre a participação que você tem no PL e a participação que você vai ter nos ativos líquidos, isso vai ser uma mais-valia. Mais-valia. Você está pagando, inclusive ele fala que porque um terreno, alguma coisa, estava subavaliado. Mas só que a empresa está comprando uma participação nos ativos líquidos de 9 milhões, o que dá 3.600.000, mas está pagando 4.500.000. Então qual vai ser o lançamento disso aqui? O lançamento, você vai creditar a forma com que pagou, Caixa, 4.500.000, vai debitar a participação societária, a participação que a empresa vai ter na outra, 2.400.000, debitar um ágio de mais-valia, mais-valia em função, a mais-valia é a diferença entre a participação no PL e a participação nos ativos líquidos. Deu uma diferença de quanto? De 1.200.000. Esse 1.200.000 vai ser a mais-valia. E a diferença entre o valor pago e a participação nos ativos líquidos, isso é o que a gente chama de goodwill. Então foi pago um goodwill de quanto? Isso nós vimos e revimos aqui no curso. Um goodwill, você pagou 4.500.000. A participação que se tem nos ativos líquidos aí é 3.600.000. Então foi pago um goodwill de 900.000.
certo? Então esse é o lançamento da aquisição e isso vai ficar registrado na empresa de que forma? Da seguinte maneira, o investimento que você fez, o investimento foi de 4.500.000, certo? Esse investimento é uma conta sintética que ela é decomposta, né, em contas analíticas. E aqui a gente vai ver, a participação societária foi de 2.400.000, houve um ágio de mais-valia de 900.000, não, 1.200.000, perdão, 1.200.000, o ágio mais-valia, 1.200.000, e o goodwill que foi de 900.000. O goodwill de 900.000, certo? Então isso aqui totaliza o valor do investimento que foi de 4.500.000. Então uma das perguntas que ele quer é qual foi o valor do investimento no momento da aquisição. Vamos voltar lá na questão. Olha só, então cuja diferença foi decorrente de um terreno que havia subavaliado. Com base nessas informações, os valores evidenciados no balanço da Companhia Carioca, investimento em coligadas, em 31/12/2012. 31/12/2012 foi no momento da aquisição. No momento da aquisição, você vai reconhecer o valor do investimento como quanto? Como 4.500.000. Então poderia ser letra A e poderia ser letra C, certo? Agora, posteriormente, no período de 1/1/2013 a 30/6/2013, aconteceram esses fatos aí. Teve umas mutações, ocorreu um lucro de 400.000 e houve um ajuste de conversão de 100.000. Vamos voltar lá no quadro. Essa empresa aqui, ela teve, estava lá com investimento de 4.500.000, certo? E a investida, decorrente de uma participação da investida de 40%, e a investida teve, no período de 2013, um lucro de 500.000 e houve um ajuste acumulado de conversão. Ajuste acumulado de conversão de 100.000. Ou seja, o PL dessa empresa investida, o lucro, vamos voltar lá, o lucro não foi de 500, o lucro foi de 400.000. Vamos voltar no quadro branco, 400.000, o total que foi de 500. O lucro, na realidade, foi de 400.000, só corrigindo aqui, 400.000. Então, o PL dessa companhia, ele aumentou em quanto? Aumentou em 500.000. Para que seja mantida a equivalência, isso é um investimento em coligada, é avaliado pela equivalência patrimonial. Então, se aumentou o investimento, se aumentou o PL da investida, isso aqui é o PL da investida, tem que aumentar o valor do investimento na investidora. Então, a gente vai aumentar o valor do investimento da investidora. Débito de investimento, de quanto? Aí, presta atenção, uma parte disso aqui foi decorrente de lucro, beleza. Então essa parte que foi decorrente de lucro, a contrapartida vai ser receita da investidora, resultado com equivalência patrimonial. Então 40 de 400 vai dar 160.000, ok. Mas houve um outro aumento, decorrente de um ajuste acumulado de conversão. Se aumentou o PL, automaticamente eu tenho que aumentar o valor do investimento. Débito de investimento e a contrapartida, se foi ajuste na investida, não vai para o resultado da investidora, vai ser ajuste na investidora. Ajuste de acumulado de conversão reflexo, Ou seja, isso faz parte daqueles outros resultados abrangentes. De quanto? 40% de 100.000, que vai dar quanto? 40.000, certo? Então, o investimento que antes estava registrado por 4.500.000, quando do momento da aquisição, ele vai receber dois lançamentos. Um lançamento porque a investida teve lucro, ele aumentou em 160, e um lançamento porque a investida aumentou o PL em consequência de um ajuste acumulado de conversão. A gente vai ter que aumentar o investimento. Enquanto, no mesmo valor? Não. Na participação que a investidora vai ter no PL da investida. 40% de 100.000, 40.000. Então aqui, em função daqueles fatos, ele vai aumentar o PL, era 4.500.000, vai aumentar em mais quanto? Vai aumentar em mais 200.000, o que vai dar um investimento no final do período de 4.500.000 com mais 200.000, 4.700.000. Vamos lá na questão.
Portanto, 4.700.000. Está aqui, né? A alternativa correta da questão letra C. Então, primeira mão aí, questão 57, letra C de casa, ok? Vamos aí para a próxima questão. Próxima questão, né, que a gente vai fazer é a questão de número 58. Vamos lá. A Companhia Paulista possuía influência significativa na administração da Companhia Mineira por possuir 30% das ações dessa empresa. O saldo contábil referente a esta investida, a investidora tendo essa investida, em 31/12, era 2.100.000. Em 31/12, né, a Companhia Paulista vendeu 2/3 de sua participação na Mineira por 2.600.000 à vista. E a participação remanescente nessa companhia, ou seja, 1/3, passou a ser considerado um ativo financeiro, uma vez que a Companhia Paulista perdeu a influência significativa na investida. O valor justo avaliado da participação remanescente na data da venda foi 1.300.000. Beleza? Com base nessas informações, o resultado da Companhia Paulista reconheceu em sua demonstração do resultado com alienação de parte do investimento e perda de influência significativa sobre o saldo remanescente, consideradas em conjunto foi. Ele quer saber o valor que foi levado para a demonstração do resultado do exercício. Então você tinha 2.100.000, vendeu 2/3, não foi isso? 2/3 disso aí, por 2.600.000, e o outro 1/3 foi considerado como ativo financeiro. Vamos no quadro branco. Olha só, você tinha um investimento que ele tinha um valor de 2.100.000. Esse investimento que tinha um valor de 2.100.000, 2/3 disso aqui, 2/3, que vai ser equivalente, 2/3 de 2.100.000, vai ser 1.400.000, certo? 1.400.000, isso aqui foi vendido. E foi vendido, o valor da venda foi de 2.600.000, certo? Foi vendido por 2.600.000. Ok, houve o que aí? Houve um lucro na transação, né? Outros resultados operacionais, resultado com venda de investimento, enquanto houve uma receita ali, houve uma receita no valor de 1.200.000. Você vendeu 2/3 do investimento, 2/3 do investimento, que custaram, né, estava com valor contábil de 1.400.000, você vendeu por 2.600.000. Houve uma receita, houve um lucro de 1.200.000. E os outros 1/3, né, eles deixaram de ser relevantes, ou seja, os 700.000 deixaram de ser relevantes, né? Ou seja, deixaram de ter influência significativa, vão deixar de ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial. E ele fala aí que foram tratados como ativo financeiro. E se foram tratados como ativo financeiro, espero que vocês lembrem, ativo financeiro, instrumento financeiro, a gente vai avaliar ele de que forma, esses ativos financeiros, a valor justo, certo? E esse ativo que está lá na empresa, que está avaliado com o valor de 700.000, o valor justo dele, a questão me fala, que é 1.300.000. Ou seja, como ele é um ativo financeiro, se você não houve continuidade na equivalência, houve descontinuidade na equivalência, e ele foi tratado como ativo financeiro, ele tem que ser avaliado o valor justo. Isso é o que diz o pronunciamento CPC 18, certo? Então esse ativo, ele tem que aumentar o valor dele. Aumentar o valor dele em quanto? Aumentar o valor dele em 600.000. E a contrapartida disso aqui, aí dependeria, né? Dependeria. Se fosse destinada à negociação, né, iria para o resultado. Se for, né, disponível para venda, iria para o PL. Só que o pronunciamento 18 diz o seguinte: se houver descontinuidade na equivalência, a diferença entre o valor contábil e o valor justo vai para o resultado, certo? Vai para o resultado. Então isso aqui vai para o resultado. Isso aqui vai ser uma receita financeira. Uma receita de quanto? Uma receita de 600.000. Logo, se houve uma receita de 1.200.000 e houve uma receita de 600, o valor que foi para a DRE foi uma receita de quanto? Uma receita de 1.800.000.
Vamos voltar na questão. Portanto, uma receita de 1.800.000 é a alternativa correta da questão, de acordo com tudo que nós vimos, de acordo com toda a legislação em vigor. Mas eu não me surpreendo se por acaso a Carlos Chagas considerar isso aqui como 1.200.000, certo? Vai estar errado. Aí essa questão aqui caberia um recursozinho nessa questão 58. Além do mais, né? Eu acho que vocês até deram sorte, a única questão que tem dúvida é porque essa questão absurdamente, olha o que eles colocaram aqui, ó, né? 2 milhões era para ser 2.100.000. Eles colocaram 2 milhões, ponto 1 milhão, né? Então, isso aqui possivelmente vai ser uma questão anulada, certo? Mas a resposta, o gabarito correto da questão é para ser letra B de bola, considerando isso aqui como 2.100.000. Mas eles colocaram aí, houve um erro de digitação, o que vai fazer com que, possivelmente, né, se a banca for humilde, possivelmente eles anulem a questão, certo? Mas o gabarito correto da questão 58 é letra B de bola. Então, vamos aí para a próxima. Questão de número 59. Questão de número 59, uma questãozinha daquelas aí que a gente trabalhou bem. A empresa Alfa possui alguns processos judiciais em andamento, conforme os dados a seguir. Aí fala aí, né? Processo 1, provisão reconhecida, já tinha uma provisão reconhecida e ela era provável. Deveria ser reconhecida? Deveria, né? Porque era provável. 300.000 era possível, era para ter reconhecido provisão? Não. Essa aqui não era para ter sido reconhecido a provisão, essa aqui. Certo? E a 3, não há provisão constituída, é possível. Se é possível, não há também por que você reconhecer a provisão. Se ela é possível, você reconhece a provisão, né, quando aquela possibilidade de perda é o quê? É provável que haja saída de recurso. Aí fala, com base nessas informações, a empresa Alfa S.A., em 30 de 6 de 2013, deve, em 30 de 6 de 2013, complementar o saldo da provisão constituída para o processo 1. A provisão reconhecida era 50.000 e o valor estimado da perda é 60. Ele deve complementar essa provisão? Deve complementar. Verdadeiro. Constituir provisão para os processos 3 e 4. Falso. Para o processo 3, pessoal, você não deve constituir provisão nenhuma. Por que não deve constituir provisão nenhuma? Porque é somente possível, e possível a gente não reconhece, certo? Então pronto, então não deve. E reverter a provisão constituída para o processo 2. O processo 2, como é possível, a gente vai reverter sim, mas a gente não vai constituir provisão para o processo de número 3. Falso. Aí fala aí, deve complementar o saldo da provisão constituída para o processo 1. Deve complementar? Deve. Você fez 50, ela é 60, deve complementar. Constituir provisão somente para o processo 4. Beleza. E manter a provisão já constituída para o processo 2. Falso, você não vai manter essa provisão. Por que você não vai manter essa provisão? Porque essa provisão para o processo 2 é possível. Se é possível, você não vai manter a provisão. Você vai reverter. Letra C. Deve complementar o saldo das provisões constituídas para o processo 1 e 2. 1 você vai complementar? Vai. Agora o 2, você tem uma provisão constituída de 30.000 e a chance de haver perda é possível. Então você não vai complementar, você vai reverter. Portanto, letra C também, falsa. D de dado. Complementar o saldo das provisões constituídas para o processo 1 e 2. E constituir provisão somente para o processo 4. Então, deve complementar o processo 2? A gente já viu que não deve, né? Portanto, falso. Portanto, a alternativa correta, a letra E, deve complementar o saldo da provisão constituída para o processo 1. É provável, você tem 50 e o valor estimado da perda é 60, deve complementar. Constituir a provisão para o processo 4, né? É provável, não há provisão, você deve constituir. E reverter a provisão constituída para o processo 2. Toda correta aí a alternativa de letra E, certo? Portanto, questão 59, gabarito E. Vamos lá para a próxima. Próxima questão. Questão de número 60. Questão de número 60 aí. Vamos lá. O patrimônio da companhia lucrativa em 31 de 12 de 2001 era constituído pelas seguintes contas, com seus respectivos saldos. Capital social, 300.000. Reserva legal, 60.000. Reserva estatutária, 30.000. Em 2012, a companhia lucrativa
apurou um lucro líquido de 50 mil, cuja destinação deveria seguir o estabelecido em seu estatuto. Reserva legal constituída nos termos da Lei número 6.404, dividendos obrigatórios, 40% do lucro ajustado no termo da Lei 6.404, e reserva estatutária vai ser o saldo remanescente. Sabe-se que 20 mil do lucro líquido foram decorrentes de subvenções governamentais para investimentos e que a companhia lucrativa, para não tributar esse ganho, reteve-o na forma de reserva de incentivos fiscais, utilizando a possibilidade estabelecida na Lei 6.404 referente a dividendos. Com base nessas informações, os valores que a companhia lucrativa distribuiu como dividendos obrigatórios e que reteve na forma de reserva estatutária foram, respectivamente, de... Então, é uma questão aí básica que a Fundação Carlos Chagas gosta aí nas provas, é essa aqui. Né? Você pegar, ter lucro, constituir reservas, distribuir dividendos, e com essa reserva de incentivos fiscais eu bati aí durante o curso e previ que ia acontecer isso. Né? Quem assistiu às aulas aí, com certeza não teve dificuldade. Então vamos lá, vamos no quadro branco. Então, o que é que acontece? O lucro líquido do período, ele falou que o lucro foi 50 mil. A empresa poderia destinar para a reserva legal quanto? 5% do lucro líquido do exercício. 5% de 50 mil seria 2.500. Né? 2.500. Beleza. Só que a reserva legal que você já tem, mais o que você vai constituir, não pode ultrapassar 20% do capital social. Então, a reserva legal que eu tenho lá, vamos lá voltar no quadro, né? Eu já tenho uma reserva legal de 60 mil, vamos voltar lá, 60 mil, mais o que eu vou constituir, não pode ultrapassar 20% do capital social realizado, que é 20% de 300 mil. 20% de 300 mil já dá 60 mil. Então, se eu já tenho 60 mil e não pode ultrapassar esses 60 mil, eu não vou poder constituir nada de reserva legal. Então, nesse período, não vai ser constituído nada de reserva legal, certo? Vamos voltar lá. Nada de reserva legal. Você já tem 60 mil, que é 20%, né, do capital social. Tranquilo. Aí ele fala os dividendos obrigatórios vão ser 40% do lucro, e ele fala que 20 mil do lucro foram decorrentes aí de reserva de incentivos fiscais. Vamos voltar lá no quadro. Então, olha, o lucro ajustado é o lucro líquido do exercício, menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão da reserva de contingência, menos reserva de incentivos fiscais. O lucro ajustado vai ser igual, lucro líquido do período, 50 mil, menos reserva legal, não teve. Vamos voltar lá na questão, reserva legal não é o saldo que você tinha de reserva legal, é a destinação do lucro do exercício, não foi destinado nada. Reserva de contingência também não tem, reversão de reserva de contingência não tem, só tem o quê? Reserva de incentivos fiscais. Vamos lá. Então, menos reserva de incentivos fiscais, que foi no valor de 20 mil. 50 menos 20 vai dar 30 mil, e os dividendos são 40% do lucro ajustado. Portanto, os dividendos vão ser 40% de 30 mil, o que vai me gerar uns dividendos mínimos de quanto? De 12 mil. 12 mil o valor dos dividendos, certo? 12 mil o valor dos dividendos. Ok, Silvio. 12 mil é o valor dos dividendos. Aí imagine aqui uma DLPA que você teve um lucro de quanto? De 50 mil. Destinou alguma coisa para reserva legal? Nada. Destinou para reserva de incentivos fiscais? Destinou 20 mil. Destinou para reserva de contingência? Nada. Destinou para os dividendos? Destinou. Destinou para os dividendos 12 mil. Ah, certo. E ele disse que o restante disso aí foi destinado para a reserva estatutária. Então, se você tem 50 mil, destinou 32, vai ficar faltando quanto para a reserva estatutária? Vai ficar faltando 18 mil para a reserva estatutária. E é justamente o que ele quer. Ele quer o valor dos dividendos, que vão ser 12 mil, e o valor da reserva estatutária, que vai ser 18 mil. Vamos voltar na questão aí. Portanto, dividendos, a gente vai ter dividendos, ele quer saber o valor dos dividendos obrigatórios e reserva estatutária. Os dividendos foram 40% de 30 mil, que deu 12 mil, e a reserva estatutária foi o que sobrou. Você tinha 50,
12 dividendos, 20 de reserva de incentivos fiscais, sobraram quanto? Sobraram 16 mil aí. Portanto, alternativa correta, letra D de dado. E a gente não admite gabarito diferente, certo? D de dado. Vamos aí para a próxima questão, questão de número 61. A Companhia Sudeste possuía em 31/3/2013 a seguinte situação patrimonial. Ele tinha disponível de 100 mil e um terreno de 50. Aí aconteceram esses fatos aí, ele quer saber o novo valor do ativo da empresa. Aí ele me fala aí, ó, houve uma aplicação financeira de 40 mil em 8 títulos, de 5 mil cada. E classificou da seguinte forma: 3 títulos como mantidos até o vencimento e 5 títulos como financeiro destinado para negociação imediata. A taxa contratual foi de 1% ao mês. E depois o valor justo dele era de 5.040. Vamos ver aí, né? Vamos ver no quadro branco. Aí o que é que acontece? A gente tinha aqui, ó, os títulos, 3 títulos de 5 mil e 5 títulos de 5 mil. Esse título era destinado à negociação, esse aqui era mantido até o vencimento. Esses títulos, vamos voltar no quadro, eles rendiam o quê? Eles rendiam 1% ao mês. Está aqui, ó, 1% ao mês. 3 títulos mantidos até o vencimento e outro negociação imediata. Vamos voltar lá? Então, esses títulos mantidos até o vencimento, 1% ao mês de 5 mil, vai dar quanto? Vai dar 50, certo? Né? Então, esse título aqui, ele vai estar com o valor de 5.050 e esse título aqui, ele vai estar com o valor de 5.050. Aí ele fala que o valor justo desse título, após determinado período, o valor justo desse título, a contrapartida disso aqui, né, vai ser o que a gente vai levar para o resultado, uma receita financeira. Né, receita financeira, né, de 50 correspondente àquele título ali, 50 e mais outro 50 correspondente àquele título aí. Como são 3 e o outro são 5, né? Beleza. As contrapartidas. Aí ele fala que no período, o valor justo desse título é 5.040. Esses títulos aqui não interessam o valor justo. Esses títulos vão ficar com o valor de 5.050. Mas esses aqui interessam o valor justo, né? Então esses títulos eles vão ficar com o valor de 5.040. Eu vou ter que diminuir 10 em cada título desse. E isso aqui vem para o resultado como um resultado financeiro, como uma despesa financeira. Portanto, 5 vezes 10 aqui. Certo? Aí o que é que acontece? Mas ele não quer o valor de resultado financeiro, ele quer o valor do ativo. Então, em consequência disso aqui, esse ativo, né, ele aumentou em quanto? O ativo era 5 mil e foi para 5.050. Aumentou em 50 cada um. Aumentou em 50 cada um, só que são 3 ativos. Portanto, eles vão aumentar em quanto? Em 150. Os outros que são destinados à negociação, eles aumentaram o valor dele, era 5 mil. Eles foram para 5.040. Aumentaram em quanto cada um? Em 40. Só que eles, na realidade, são 5 títulos. 5 vezes 40, 200. Então, esses títulos, eles aumentaram em 350. Certo? 350. Vamos voltar lá no quadro. Eles aumentaram em 350. Certo? O disponível, que era 100 mil, ele aumentou em 350. 150 correspondente àqueles 3 títulos mantidos até o vencimento e 200 aqueles títulos destinados à negociação. Certo? Beleza. Então, 100, 1.350. Aí houve um terreno de 50 mil. Beleza. Compra de um veículo por meio de arrendamento mercantil financeiro para ser pago em 36 prestações mensais iguais e consecutivas de 1.500 cada. Na data da aquisição, o valor presente das prestações era 41.491,03 e o valor justo do veículo arrendado era 40 mil. Quando você compra alguma coisa via arrendamento mercantil financeiro, isso vai ficar registrado no arrendatário de que forma? Pelo valor justo ou valor presente das prestações se inferior. Então, o valor justo, né, foi quanto? Foi 40 mil e o valor presente 41.491. Então, vai ficar registrado isso no ativo por que valor? Pelo valor de 40 mil, certo? Então, pessoal, isso vai ficar registrado na contabilidade da empresa, né? Do jeito que nós vimos aqui, vai ficar
100 mil do disponível, só que ele aumentou em quanto? Em 350, vai ficar mais 50 mil e vai ficar mais 40 mil. Então vai ficar 100 com 50, 150, com 40, 190 e com mais os 350 da atualização daqueles aplicações financeiras. Então vai ficar 190.350. 190.350, portanto, alternativa correta aí, letra D de dado. Beleza? Então, tranquilo, aí a gente terminou esse primeiro bloco aqui e a gente já vem aí no segundo bloco, para não ficar muito grande, com a finalização aí da correção da prova. Até já!